Olá, meus queridos alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Então, aqui professor Eduardo para mais uma aula, aula 18, né? E dando sequência aí à nossa apostila, pega aí, abre aí na página 180, tá? Talvez alguns alunos estão falando que a numeração de páginas está diferente, não sei o quê, então vamos pelo título. Os meios de transporte no Brasil, tá? Primeiro nós temos que entender como é que funciona toda essa malha de transporte no nosso país, né? Nós estamos um país continental, não é um país pequenininho, tá? É um país muito grande, tá? E para um país muito grande, tão diverso como o Brasil, o ideal seria o investimento em meios de transporte, modais de transporte, né? Que agregam alta capacidade. Trens, navios de rio, hidrovias, né? Mas, né, por uma política de governo já de algumas décadas atrás, o Brasil optou por ter um modal de transporte baseado nas rodovias, nas estradas, tá? O que foi bom para trazer empregos para o Brasil, as montadoras para o Brasil, na época, né, dessa postura do governo, mas, por um outro lado, você tem um grande problema, um gargalo estrutural, que são essas avenidas engarrafadas, muitos caminhões, sem contar o alto custo, tá? É muito mais caro você levar uma mercadoria do Rio de Janeiro para o Nordeste de carro, de caminhão, do que se você levasse de trem, entendeu? Ou mesmo, em alguns casos, fazer o transporte hidroviário através dos rios. Então, trocou-se emprego pelo maior custo, né, de produção. Então, tem lá, cada um vai defender o seu lado, tem suas vantagens, tem suas desvantagens. A verdade é que o sistema de transporte do Brasil, ele não é bom, ele não é eficiente e ele é muito caro, tá? Ele é muito caro, seja pela qualidade das nossas estradas, seja pelo preço dos nossos combustíveis. E quando eu falo de preço para os combustíveis, isso afeta todos os meios de transporte e falta de estrutura, tá? Não adianta só eu falar para vocês que o meio de transporte aquaviário, né, hidroviário, é muito mais barato. Se nós não temos rios adequados, né, portos hidroviários adequados para receber isso, tá? Aeroportos também, rede ferroviária, né? Hoje o transporte ferroviário no Brasil está restrito a algumas metrópoles, ao metrô, né, e ligações de trem entre a capital e o interior, ou região metropolitana, interligando bairros do subúrbio, como acontece aqui, né? No nosso Rio de Janeiro, você tem esses ramais ligando o subúrbio do Rio e a Baixada Fluminense. E o transporte de carga está muito mais ligado à mineração. Você não tem muito transporte de carga, é muito pouco volume de transporte de carga ligado aos outros setores da economia, como acontece em outros países, tá? Alguns países até menores do que o Brasil fazem exportação e tudo de produtos via ferrovia, né? Transporte ferroviário. Então é isso que acontece, tá? Chegando mais aqui, professor, seguindo aqui com o assunto, nós falamos aqui, o livro está falando aqui sobre algumas hidrovias importantes, tá? Algumas ligações fluviais. Deixa o professor diminuir aqui um pouquinho. Transporte rodoviário, aí fala que uma rede multimodal de transporte, tem um quadro bacana aqui na página 181.
Fala sobre transporte marítimo e hidroviário, né? Os transportes, os portos brasileiros. Temos aqui na página 184, onde ficam os principais portos brasileiros. Tá? O texto não é muito grande, mas ele tem bastante figuras, bastante mapas que dá para ler, dá para fazer um bom entendimento, tá bom? Transporte aeroviário, que são os aviões, né? Um meio de transporte pouco falado, o duto viário. O que seriam dutos viários? São dutos, canos mesmo, né? Dutos enormes, onde você vai passar óleos, né? E outros produtos químicos, assim, ligando ou gases, né? Também, ligando uma região a outra. Por exemplo, nós temos uma linha de gás, um duto, que vem gás da Bolívia, vem até São Paulo, tá bom? Então você não tem ali um meio de transporte, você simplesmente tem um encanamento, vamos dizer assim, né? Uma linguagem mais acessível. Você tem um encanamento de São Paulo até a Bolívia, onde ali passa gás natural e não deixa de ser um modal de transporte, tá? Que acaba sendo muito mais barato. Chamado gasoduto, oleoduto, tem outros aqui falando aqui no livro, mineroduto e aqueduto, tá? Que é para transporte de água. E tá aí, tá? Façam os exercícios, façam a leitura, a aula é remota, o professor está aqui do outro lado. Qualquer dúvida, manda o zap, eu estou gostando bastante da participação, tem gente que entra aqui e fala, outros infelizmente não tem usado esse recurso, né? Aproveitado o professor aqui para tirar dúvidas.